A pobreza e a fome têm sido problemas persistentes na história da humanidade. Mesmo com o progresso econômico e social, bilhões de pessoas ainda sofrem as consequências da privação. Agora, imagine um mundo onde esses dois males não existam mais. O que aconteceria se todas as pessoas tivessem acesso à alimentação suficiente e dignidade econômica? Neste vídeo, exploramos as transformações sociais, culturais e econômicas de um planeta livre de pobreza e fome. A erradicação da pobreza implicaria em uma profunda redistribuição de recursos. As disparidades econômicas, que muitas vezes mantêm grandes porções da população sem acesso ao básico, seriam eliminadas. Governos, instituições e indivíduos passariam a priorizar a justiça econômica, garantindo que todos tenham o suficiente para viver com dignidade. Essa redistribuição resultaria em um equilíbrio entre as diferentes classes sociais, reduzindo a concentração de riqueza nas mãos de poucos. Com a fome erradicada, a produção e distribuição de alimentos seriam transformadas. O acesso à alimentação saudável e nutritiva seria universal. A agricultura sustentável e as inovações tecnológicas na produção de alimentos garantiriam que nenhuma pessoa fique sem comer. As desigualdades no acesso a alimentos, muitas vezes causadas por conflitos ou más distribuições, deixariam de existir. O desperdício de alimentos também seria reduzido drasticamente, promovendo uma cultura de responsabilidade e abundância compartilhada. Sem pobreza e fome, a saúde global se transformaria. A desnutrição, que muitas vezes leva a uma série de problemas de saúde, não seria mais um fator. As pessoas, mais nutridas e saudáveis, viveriam vidas mais longas e produtivas. O impacto disso sobre os sistemas de saúde seria significativo, com uma diminuição de doenças relacionadas à fome e à pobreza. A atenção médica seria mais focada em prevenção e qualidade de vida, em vez de remediar os danos causados pela privação. A eliminação da pobreza permitiria que todas as crianças tivessem acesso à educação de qualidade. Sem a pressão de trabalhar para ajudar suas famílias, as crianças poderiam se concentrar em seus estudos. A educação se tornaria uma ferramenta universal de transformação social, permitindo que pessoas de todas as classes e regiões alcancem seu potencial. A alfabetização e o desenvolvimento de habilidades se espalhariam por todas as partes do mundo, criando uma geração de cidadãos mais capacitados e informados. A erradicação da pobreza criaria um impacto econômico positivo em escala global. Com mais pessoas participando da economia, o consumo e a produção aumentariam, impulsionando o crescimento. Pequenas empresas e economias locais floresceriam, alimentadas por uma base de consumidores mais ampla e estável. O crescimento econômico sustentável seria promovido, sem a necessidade de explorações predatórias ou destruição ambiental. A equidade econômica geraria uma maior estabilidade para todos os mercados. Muitos conflitos armados e tensões sociais têm raízes em questões de desigualdade econômica e falta de recursos. Em um mundo onde a pobreza foi eliminada, a causa de muitos desses conflitos desapareceria. As tensões geopolíticas, alimentadas por escassez e desigualdade, seriam substituídas por uma cooperação internacional mais eficaz. A paz, promovida pela justiça econômica, se tornaria uma realidade mais alcançável, com menos focos de instabilidade. Com a eliminação da pobreza, a relação entre o ser humano e o meio ambiente seria repensada. O uso sustentável de recursos se tornaria uma prioridade, já que a exploração desenfreada muitas vezes resulta da necessidade de sobrevivência em regiões empobrecidas. O desenvolvimento sustentável equilibraria as necessidades humanas com a proteção ambiental, promovendo práticas agrícolas, industriais e de consumo que respeitam os limites naturais do planeta. A tecnologia desempenharia um papel crucial na erradicação da fome e da pobreza. Inovações em agricultura, energia renovável e distribuição de recursos permitiriam que regiões historicamente carentes superassem as dificuldades.
A inteligência artificial, o Big Data e outras ferramentas tecnológicas ajudariam a otimizar o uso dos recursos e garantir que todos os cantos do mundo sejam abastecidos adequadamente. A tecnologia seria vista não como uma ameaça, mas como uma aliada essencial para a justiça social. A erradicação da pobreza fortaleceria as comunidades locais. Sem a necessidade de migrar em busca de melhores condições, as pessoas se sentiriam mais incentivadas a investir no desenvolvimento de suas próprias regiões. A coesão social aumentaria, com as comunidades se organizando para promover o bem-estar coletivo. Projetos de agricultura comunitária, cooperativas e negócios locais se tornariam pilares da economia regional, gerando empregos e distribuindo riqueza de maneira mais justa. Com a eliminação da pobreza, a dignidade humana seria restaurada. As pessoas, antes marginalizadas, teriam mais controle sobre suas próprias vidas, podendo decidir seu futuro sem as limitações impostas pela falta de recursos. O empoderamento se tornaria um valor central, com indivíduos sendo encorajados a buscar seus sonhos e contribuir para o bem-estar coletivo. A pobreza, que muitas vezes rouba das pessoas a sensação de pertencimento e valor, deixaria de ser um obstáculo para o crescimento pessoal e social. A eliminação da fome e da pobreza exigiria mudanças significativas nas políticas globais. Governos, instituições internacionais e organizações de caridade precisariam adotar novas abordagens para o desenvolvimento sustentável e equitativo. A assistência internacional passaria a ser focada em capacitar as regiões em desenvolvimento, em vez de oferecer ajuda temporária. As políticas públicas, tanto locais quanto globais, seriam orientadas para manter o equilíbrio entre justiça social e prosperidade econômica. Com a eliminação da pobreza, a cultura da solidariedade seria fortalecida. As sociedades passariam a valorizar mais o cuidado mútuo e a cooperação, em vez da competição e da acumulação de riqueza. A solidariedade entre indivíduos e nações se tornaria a base para o progresso global, com as nações mais ricas apoiando o desenvolvimento das mais pobres. A mentalidade de escassez, que muitas vezes gera egoísmo e conflitos, seria substituída pela mentalidade de abundância compartilhada. A pobreza muitas vezes vem acompanhada de exclusão social, onde os marginalizados são deixados à margem da sociedade. A erradicação da pobreza traria consigo uma inclusão social mais ampla, onde todos os indivíduos seriam tratados com respeito e igualdade. As barreiras que antes limitavam o acesso a oportunidades, como educação e saúde, seriam eliminadas, permitindo que todos participassem plenamente da vida social e econômica. A inclusão se tornaria um direito básico, promovido por políticas de equidade e justiça. Com a eliminação da pobreza e da fome, a felicidade global aumentaria significativamente. A ansiedade e o estresse relacionados à falta de recursos básicos deixariam de afetar a vida cotidiana. As pessoas, mais seguras e satisfeitas, dedicariam mais tempo a atividades que promovem o bem-estar, como o lazer, a educação e o convívio familiar. A felicidade, medida não apenas pela prosperidade material, mas também pela qualidade das relações humanas e do ambiente, se tornaria um objetivo central das políticas sociais. Um mundo sem pobreza e fome representaria uma das maiores conquistas da humanidade. As profundas transformações sociais, econômicas e culturais resultariam em uma sociedade mais justa, onde todos têm acesso a uma vida digna. As disparidades que há muito dividem a humanidade seriam reduzidas, criando um ambiente onde a solidariedade e a justiça social prevalecem. No entanto, a erradicação da pobreza exige um compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável, a redistribuição de recursos e a promoção da inclusão para garantir que as conquistas sejam mantidas. Até a próxima!